Fala pessoal do Podcast Mão, eu tô aqui para explicar uma notícia que eu acho que vocês estão sabendo, né? O Corinthians liberou o Gustavo para viajar até a Coreia do Sul. Ele vai fazer exames médicos e, se tudo der certo, vai assinar um contrato com o clube lá da Coreia do Sul, que eu não vou nem tentar falar o nome, Taeyong Motors, alguma coisa nesse sentido. Mas, na verdade, eu não estou gravando esse vídeo para dar a notícia da venda do Gustavo, mas sim para explicar o quanto que o Corinthians vai ganhar na venda do jogador, porque é meio complicada a história do Gustavo. O Corinthians contratou o jogador e pagou 4 milhões e meio de reais, eu vou falar sempre em reais, tá? Que é melhor, 4 milhões e meio de reais por 45% dos direitos econômicos do Gustavo. 20% continuaram com o Taboão da Serra, da 65, e 35% com o Criciúma, onde o Gustavo jogava antes de chegar ao Corinthians, então dá 100%. Só que no início desse ano, o Corinthians vendeu 15% do Gustavo ao Internacional de Porto Alegre. Emprestou o jogador e, ao mesmo tempo, vendeu 15% dos direitos econômicos. Por estes 15%, o Internacional pagou 1,5 milhão de reais ao Corinthians. Então, o Corinthians pagou 4 milhões e meio, vendeu por 1,5 milhão, 15%, então ficou com 30%, valendo 3 milhões de reais. É importante lembrar, só vou abrir parênteses aqui, direito econômico é diferente de direito federativo, tá? Direito econômico, 30 pessoas podem dividir o direito econômico do jogador. Eu posso ter 1%, você pode ter 2%, enfim, direito econômico é uma várzea. Direito federativo, não. Direito federativo é como se fosse o antigo passe. É o clube em que o jogador tem contrato. Os direitos federativos do Gustavo são do Corinthians. Então quem faz a venda para o time da Coreia é o Corinthians. Ele estava emprestado para o Inter, mas o jogador ainda pertence ao Corinthians até assinar o contrato lá na Coreia do Sul. Enfim, voltemos. Corinthians pagou 4 milhões e meio por 45%, depois vendeu 15% por 1,5 milhão, então o Corinthians hoje tem 30%, valendo 3 milhões de reais. O Gustavo foi vendido para o time da Coreia do Sul, ou será vendido assim que o Gustavo for aprovado nos exames médicos, por 3 milhões de dólares. Na cotação de hoje, dá mais ou menos 17 milhões de reais, 16.800, alguma coisa nesse sentido. Fazendo a conta rápida, né? 30% que pertencem ao Corinthians, dos 16 milhões e 800 mil reais, o Corinthians vai ganhar 4 milhões e 800 mil reais nessa venda. Pensando que o Corinthians estava com 3 milhões de reais de débito, né? Tinha gastado 4,5 e ganhado 1,5, 3 milhões, agora vai ganhar 4.800, então o Gustavo rendeu de lucro ao Corinthians 1 milhão e 800 mil reais. O Internacional, que comprou 15%, vai ganhar metade disso, né? O Corinthians vai ganhar 4.800, o Internacional 2.400, sendo que o Internacional pagou 1,5 ao Corinthians, então vai ter um lucro de 900 mil reais, sendo que emprestou o jogador em janeiro, ele jogou 3 partidas pelo Internacional e não marcou nenhum gol. E o Inter vai lucrar 900 mil reais. Olha só como o Inter se deu bem. Em relação aos percentuais do Criciúma e do Taboão da Serra, que já me perguntaram, né? Quem que vai cuidar disso? O Corinthians. O Corinthians vai receber, na verdade, os 100% do dinheiro, porque é o dono dos direitos federativos. Aí o Corinthians repassa os 15% para o Inter, repassa os 35% para o Criciúma e repassa os 20% pro Taboão da Serra. Da parte do Corinthians, dos 30% que o Corinthians tem direito, vai a porcentagem também do empresário. Sempre tem uma porcentagem, 6, 7% é o normal. O Corinthians costuma pagar um pouco mais. O Corinthians paga de 10% até 15% da venda para o empresário, então tem que tirar, eu não sei, porque não é divulgado, a porcentagem do empresário nessa conta, então vai diminuir um pouquinho o lucro do Corinthians com o Gustavo. É uma situação complicada, por isso eu quis gravar esse vídeo para explicar
Espero que tenha dado para vocês entenderem. Gustavo será jogador do Tanyong Motors da Coreia do Sul. Faça aí você mesmo em casa, tente falar o nome do clube que contratou o excelente Gustavo, que foi artilheiro do Campeonato Paulista pelo Corinthians no ano passado e nesse ano não marcou nenhum gol. Falou, abraço pessoal!